Olá, tudo bem? Então quero falar um pouquinho aqui nesse vídeo o que significa essa tal dessa criança interior aí que a Marília tanto fala nas terapias. Eu peguei aqui os bonequinhos de constelação para tornar mais didático, né, para que vocês consigam entender. Então dentro de nós temos 4 personalidades. A gente tem a nossa criança interior, a gente tem a nossa jovem, tá? Nossa jovem interior também, tudo aquilo que a gente viveu lá na nossa adolescência. Eu peguei um arquétipo da gravidinha, né? Porque na adulta a gente entra muito no arquétipo da mãe. Então nós temos sim a nossa adulta interior, né? Que é mais responsável, né? Que geralmente também é o momento da gente gestar, criar os filhos, etc e tal, né? E nós também temos a nossa anciã interior. Independente da idade que você tenha, se você ainda é uma criança, se você já é uma anciã, uma senhora, nós temos esses 4 arquétipos o tempo todo vivendo dentro de nós. Tanto que muitas vezes, quando jovem, quando criança, às vezes as crianças falam alguma coisa e a gente diz, nossa, muito além do tempo dela, né? Olha que sabedoria que tem essa criança, esse jovem, enfim, né? Assim como muitas vezes a gente vê também senhoras se comportando com um comportamento infantil de algumas coisas. E quando eu falo comportamento infantil, eu não estou, não no sentido pejorativo, tá? É no sentido porque, assim, a criança interior, aqui, os potenciais que ela tem são de criatividade, de explorar as coisas, né? Dessa inocência, de querer descobrir, né, as coisas, então de também acreditar, de ter um coração puro, né, de ter essa coisa bondosa, de querer compartilhar, acolher todo mundo, né, de todo mundo é meu amigo, né, é meio que nesse sentido. Mas quando a nossa criança interior tá ferida, né, e todos nós passamos de alguma forma alguma coisa que a gente viveu lá na nossa infância, seja por, eu sempre falo assim, seja por excesso de proteção ou até mesmo pela falta disso, a gente viveu traumas, né, que feriu essa criança aqui, né? E claro, obviamente, essa criança interior aqui também deu significados que a gente fala assim, como se fosse fantasiar, deu significados que não necessariamente foi exatamente aquilo que aconteceu, porque a criança interior, ela dá significados muito fortes, né? Ela tem as emoções muito afloradas. Né? Então, porque claro, obviamente, né, na criança a gente ainda não tem todo o nosso sistema emocional totalmente desenvolvido, tá? Por isso que às vezes as coisas são muito afloradas. Então, às vezes ela fantasiou, deu um outro significado que não necessariamente foi aquilo que aconteceu. Então, essa criança aqui, ela precisa ser vista, ela precisa ser olhada, ela precisa ser curada para que a nossa adulta, a nossa jovem, a nossa anciã, né, enfim, todas essas 4 personalidades internas aqui que nós temos, para que elas estejam saudáveis. E aí, por exemplo, quando eu, como adulta, trago a minha criança interior curada para dentro de mim, eu sou muito criativa. A prosperidade vem de uma forma muito fluida, porque essa criança aqui, que é criativa, que vê, né, as coisas além daquilo que vamos dizer assim, que vê ouro, né, naquilo que muitas vezes nós, como adultas, ou até mesmo como anciãs, não vemos, né, a criança vê, ela vai enxergar. Então, ela apoia muito, né, na nossa prosperidade. Inclusive, em todas as áreas da nossa vida, quando nós temos a nossa criança interior ferida, a gente toma decisões, muitas vezes, baseada nessa criancinha aqui ferida. Por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa, quando você está com uma sensação de vazio, essa mania de comprar demais, de comer demais, de querer preencher, principalmente os vícios, né? Enfim, as compulsões, elas estão muito ligadas a faltas que a nossa criança interior não conseguiu preencher. Então, é muito importante a gente trabalhar esse arquétipo dentro de nós, essas memórias, né, que a gente viveu e que a gente significou de alguma forma que estão dentro de nós, porque tudo vive dentro de nós, né? E se a gente não trabalha a nossa criança interior, chega a idades da vida realmente, principalmente após os 30 anos, que o bicho começa a pegar. A criança ela faz birra muitas vezes, então a gente não consegue muitas vezes se relacionar, seja no trabalho, seja num relacionamento amoroso, seja mesmo nas amizades, porque aqui tem uma criança fazendo birra muitas vezes, né? A nossa criança interior fazendo birra. E quem nunca, né?
Então, só para dar uma explicação aqui mais ou menos para vocês entenderem, a gente tem esses 4 arquétipos dentro de nós, tá? E a criança interior, eu diria para vocês que é a chave para a gente acessar a verdadeira prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Por isso é tão importante acolher ela e tratar.